Seção 1. A natureza adaptável do cérebro. Nesta jornada, exploraremos como reprogramar o cérebro em 7 semanas, baseando-nos em princípios claros e compreensíveis. O primeiro passo é entender que o cérebro humano está em constante reconfiguração e reprogramação ao longo de toda a vida. Este fenômeno é conhecido como neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se transformar e se reconfigurar com base em nossas experiências e ações. É verdade que a neuroplasticidade é mais intensa durante as fases de amadurecimento cerebral, como na infância e adolescência, até que o cérebro atinja a maturidade plena, geralmente entre os 18 e 25 anos de idade. No entanto, isso não significa que após essa idade, o cérebro deixe de mudar. Ele continua a se transformar, mas para que essa mudança ocorra, são necessárias condições específicas. O cérebro humano é notavelmente maleável, mais do que o de qualquer outro animal na natureza, o que contribui para a nossa grande capacidade de adaptabilidade. Contudo, essa capacidade de transformação pode ser direcionada tanto para o bem quanto para o mal. O cérebro pode se reconfigurar de uma forma que seja benéfica para seus objetivos e para sua vida, ou de uma forma que seja prejudicial. Para ilustrar como o cérebro pode se reprogramar de forma prejudicial, podemos observar o caso da cantora Amy Winehouse. Sua história é um exemplo de como o cérebro se adapta a um contexto negativo, neste caso, o abuso de substâncias. Amy Winehouse utilizava uma combinação de álcool, crack e heroína, substâncias que causam desequilíbrio biológico e extrema sensação de prazer, hiperestimulando o cérebro. O cérebro, buscando o equilíbrio, homeostase, reorganiza-se para lidar com essa estimulação extrema. Como consequência, após um tempo, a pessoa pode não conseguir mais sentir motivação ou prazer com coisas cotidianas e saudáveis, tornando-se dependente das substâncias para um funcionamento mínimo. Amy Winehouse, mesmo ao receber um prêmio prestigioso, não conseguiu aproveitar o momento, pois seu cérebro estava adaptado à hiperestimulação das drogas. Além dos vícios extremos, a hiperestimulação pode ocorrer em contextos mais cotidianos, causando alterações prejudiciais no cérebro. Um exemplo são os alimentos industrializados e ultraprocessados, que são altamente palatáveis. Esses alimentos são artificialmente construídos para gerar uma hiperestimulação dos sistemas de recompensa, motivação e prazer do cérebro, com misturas de açúcares, gorduras, sal e realçadores de sabor. Estudos mostram que pessoas que consomem alimentos ultraprocessados tendem a ingerir significativamente mais calorias, pois esses alimentos têm baixa densidade nutricional, mas alta densidade calórica. O consumo frequente desses alimentos pode adaptar o cérebro de tal forma que a pessoa perde o prazer e a motivação para comer opções saudáveis. Embora não sejam equiparáveis em termos de dano às substâncias de abuso, eles causam alterações prejudiciais no cérebro. Outros exemplos de hiperestimulação incluem o consumo excessivo de filmes adultos e a interação constante com redes sociais e aparelhos eletrônicos. Filmes adultos são estímulos artificialmente construídos para sequestrar os sistemas de recompensa, o que pode levar a problemas como impotência sexual em homens jovens, pois o cérebro se adapta a um mundo artificial e não encontra o mesmo desejo na realidade. Da mesma forma, as redes sociais e o bombardeio de informações rápidas e de fácil consumo reconfiguram o cérebro, tornando difícil para as pessoas se concentrarem em conteúdos mais densos ou longos, como um livro. A regra para identificar um hiperestímulo prejudicial ao cérebro é: quanto menor o esforço e maior a motivação e o prazer obtidos com o estímulo, mais ele se configura como um hiperestímulo. Isso se aplica desde as substâncias de abuso até atividades como se divertir rolando a tela do celular ou maratonando séries sem esforço. Essa adaptação do cérebro a um volume de estimulação não saudável pode levar a sintomas como cansaço constante, desequilíbrio emocional, falta de foco e esquecimento. A boa notícia é que, pelas mesmas vias em que o cérebro pode se adaptar negativamente, ele pode ser reconfigurado de forma positiva. Boas escolhas na alimentação, a prática de atividade física e um sono de qualidade
são formas de promover essa transformação positiva. Reprogramar o cérebro, em essência, é fazer escolhas que o construam de uma forma benéfica, e essas escolhas estão ao seu alcance. Seção 2. Hábitos. Arquitetura invisível do cérebro. Na segunda etapa de nossa jornada para reprogramar o cérebro, concentremo-nos na compreensão profunda dos hábitos. Eles são a arquitetura invisível que constantemente molda nosso cérebro e, consequentemente, nossa vida. A neuroplasticidade discutida na sessão anterior não opera de forma aleatória. Ela é ativada e direcionada pelos padrões que estabelecemos através de nossas ações repetidas. Imagine cada hábito como uma rota neural no cérebro. Quando você repete uma ação, essa rota é reforçada, tornando-se mais fácil de ser percorrida. Com o tempo, o que era um caminho incipiente transforma-se em uma estrada bem pavimentada, por onde seus pensamentos e comportamentos fluem com pouquíssimo esforço. Se um indivíduo busca consistentemente a gratificação instantânea, seja através de dietas ricas em alimentos ultraprocessados, do consumo incessante de informações superficiais em redes sociais ou da imersão em entretenimento passivo, ele está, sem perceber, construindo autoestradas neurais que o levam à inércia e à passividade. Cada dose de prazer sem esforço que o cérebro recebe adapta-o, tornando-o menos propenso a encontrar satisfação em atividades que demandam paciência, foco e dedicação. O exemplo de Amy Winehouse, que utilizava substâncias de abuso, ilustra o poder devastador dos hábitos negativos. O uso repetido forçou seu cérebro a reconfigurar seu sistema de recompensa, de modo que a alegria genuína se tornou inatingível sem a presença daquela hiperestimulação artificial. Seu cérebro se tornou incapaz de sentir alegria e motivação em estados saudáveis, dependendo das substâncias para funcionar minimamente. Essa mesma lógica se aplica a hábitos menos extremos, mas igualmente prejudiciais. Uma pessoa acostumada a conteúdos digitais fragmentados e de fácil digestão, por exemplo, pode encontrar dificuldade em se engajar na leitura de um livro denso. O livro, por exigir paciência, foco e tempo, e por apresentar conteúdos que demandam mais digestão, torna-se desafiador para um cérebro habituado à superficialidade. A hiperestimulação digital atrofia os circuitos cerebrais responsáveis pela atenção sustentada. O sedentarismo é outro hábito que reconfigura o cérebro de forma negativa. A preferência pelo conforto e a aversão ao esforço físico promovem alterações cerebrais que aumentam a vulnerabilidade a diversas doenças e agravam condições como depressão e ansiedade. Como afirmado, não existe saúde emocional em uma pessoa sedentária. A inatividade física impede que o cérebro atinja sua plena saúde, assim como um carro não anda sem gasolina. Esses hábitos destrutivos podem acelerar o declínio cognitivo, um processo natural de perda de funções cerebrais, que geralmente começa por volta dos 45 ou 50 anos. Pessoas com hábitos prejudiciais podem experimentar esse declínio precocemente, manifestando sintomas como cansaço constante, desequilíbrio emocional, falta de foco e esquecimento. No entanto, a grande revelação é que a neuroplasticidade, essa capacidade de adaptação, pode ser usada para o nosso benefício. Assim como os hábitos negativos constroem caminhos destrutivos, os hábitos positivos podem forjar rotas para um futuro de maior poder e bem-estar. Cada escolha consciente de mudar um padrão, cada ato de resistência ao prazer fácil e à inércia é uma semente de ouro. Ao optar por uma alimentação nutritiva, em vez de ultraprocessados, ao dedicar tempo a um livro em vez de se perder nas redes sociais, ao se engajar em atividade física, você está, literalmente, construindo novas e mais fortes trilhas neurais. A prática regular de atividade física, por exemplo, leva a uma transformação estrutural e funcional do cérebro de forma positiva. A mudança, embora exija esforço inicial, torna-se progressivamente mais fácil com a repetição. As novas rotas neurais, antes difíceis de serem percorridas, gradualmente se transformam em caminhos mais familiares e eficientes. É um processo de reengenharia cerebral que ocorre através da intenção e da ação repetida. A lição final é a de conscientização e responsabilidade.
Observe as sementes que você planta diariamente através de seus hábitos. Elas determinarão a natureza da sua colheita futura. A capacidade de moldar seu cérebro e seu destino está intrinsecamente ligada à sua capacidade de escolher conscientemente os hábitos que cultiva. Seção 2. Hábitos. A arquitetura invisível do cérebro. Nesta segunda etapa da nossa jornada para reprogramar o cérebro, aprofundaremos a compreensão sobre os hábitos, que são a arquitetura invisível que incessantemente molda nosso cérebro e, consequentemente, nossa vida. A neuroplasticidade discutida anteriormente não opera ao acaso. Ela é ativada e direcionada pelos padrões que estabelecemos através de ações repetidas. Imagine cada hábito como uma rota neural dentro do cérebro. Cada vez que uma ação é repetida, essa rota se fortalece, tornando-se mais fácil de ser percorrida. Com o tempo, o que era um caminho tênue transforma-se em uma estrada bem pavimentada, por onde pensamentos e comportamentos fluem com mínimo esforço. Se um indivíduo busca consistentemente a gratificação instantânea, seja por meio de alimentos ultraprocessados, do consumo incessante de informações superficiais em redes sociais ou da imersão em entretenimento passivo, ele está, sem perceber, construindo autoestradas neurais que o conduzem à inércia e à passividade. Cada dose de prazer sem esforço que o cérebro recebe o adapta, tornando-o menos propenso a encontrar satisfação em atividades que demandam paciência, foco e dedicação. O caso da cantora Amy Winehouse, que abusava de substâncias, serve como um exemplo marcante do poder destrutivo dos hábitos negativos. O uso repetido forçou seu cérebro a reconfigurar seu sistema de recompensa, a ponto de a alegria genuína se tornar inatingível sem a presença daquela hiperestimulação artificial. O cérebro dela se tornou incapaz de sentir alegria, prazer e motivação em estados saudáveis, e se tornou dependente dessas substâncias para que ele funcionasse minimamente. Essa mesma lógica se aplica a hábitos menos extremos, mas igualmente prejudiciais. Uma pessoa habituada a conteúdos digitais fragmentados e de fácil digestão, por exemplo, pode encontrar dificuldade em se engajar na leitura de um livro denso. O livro, ao exigir paciência, foco e tempo, e por apresentar informações que demandam maior digestão, torna-se desafiador para um cérebro acostumado à superficialidade. A hiperestimulação digital pode atrofiar os circuitos cerebrais responsáveis pela atenção sustentada. O sedentarismo é outro hábito que reconfigura o cérebro de forma negativa. A preferência pelo conforto e a aversão ao esforço físico promovem alterações cerebrais que aumentam a vulnerabilidade a diversas doenças e agravam condições como depressão e ansiedade. Como afirmado, não existe saúde emocional em uma pessoa sedentária. A inatividade física impede que o cérebro alcance sua plena saúde, assim como um carro não se move sem gasolina. Esses hábitos destrutivos podem acelerar o declínio cognitivo, um processo natural de perda de funções cerebrais que geralmente começa por volta dos 45 ou 50 anos de idade. Indivíduos com hábitos prejudiciais podem experimentar esse declínio precocemente, manifestando sintomas como cansaço constante, desequilíbrio emocional, falta de foco e esquecimento. No entanto, a grande revelação é que a neuroplasticidade, essa capacidade de adaptação, pode ser utilizada para nosso benefício. Assim como os hábitos negativos constroem caminhos destrutivos, os hábitos positivos podem forjar rotas para um futuro de maior poder e bem-estar. Cada escolha consciente de modificar um padrão, cada ato de resistência ao prazer fácil e à inércia é uma semente de ouro. Ao optar por uma alimentação nutritiva, em vez de ultraprocessados, ao dedicar tempo a um livro, em vez de se perder nas redes sociais, ao se engajar em atividade física, você está literalmente construindo novas e mais fortes trilhas neurais. A prática regular de atividade física, por exemplo, leva a uma transformação estrutural e funcional do cérebro de forma positiva. A mudança, embora exija esforço inicial, torna-se progressivamente mais fácil com a repetição. As novas rotas neurais, antes difíceis de serem percorridas, gradualmente se transformam em caminhos mais familiares e eficientes.
É um processo de reengenharia cerebral que ocorre através da intenção e da ação repetida. A lição final é a de conscientização e responsabilidade. Observe as sementes que você planta diariamente através de seus hábitos. Elas determinarão a natureza da sua colheita futura. A capacidade de moldar seu cérebro e seu destino está intrinsecamente ligada à sua capacidade de escolher conscientemente os hábitos que cultiva. Seção 3. O poder do desconforto e do esforço consciente. Avançando em nossa compreensão sobre a reprogramação cerebral, chegamos a um princípio fundamental: o poder transformador do desconforto e do esforço consciente. Enquanto a sociedade moderna muitas vezes nos empurra para a busca incessante do prazer imediato e da fuga de qualquer tipo de dificuldade, Mestre Napoleon Hill nos convida a uma perspectiva diferente. Ele nos ensina que o verdadeiro crescimento e a reconfiguração positiva do cérebro ocorrem precisamente quando nos dispomos a enfrentar o que é difícil, o que não queremos fazer, aquilo que preferiríamos evitar. Existe uma tendência natural do cérebro de buscar a homeostase, ou seja, o equilíbrio biológico. No entanto, a vida moderna, com seus excessos de estímulos, pode desequilibrar esse sistema. Como vimos, a hiperestimulação, seja por alimentos ultraprocessados, entretenimento passivo ou o constante bombardeio de informações, ensina o cérebro a esperar altos níveis de prazer com o mínimo ou zero de esforço. Isso cria uma aversão ao que é laborioso e desafiador. O mestre ilustra essa ideia com a academia. Ir treinar, manter-se fisicamente ativo, subir escadas em vez de pegar o elevador, tudo isso exige um esforço que pode ser angustiante e gerar desconforto. Mas é justamente nesse desconforto que reside a chave para a transformação positiva do seu cérebro. O sedentarismo, por outro lado, promove alterações profundamente negativas, aumentando o risco de diversas doenças que afetam o cérebro, desde a depressão e ansiedade até condições neurodegenerativas. Pesquisas em neurociência, como as do professor Joe Parvizi, da Universidade de Stanford, revelam o papel crucial do córtex cingulado médio anterior. Este circuito cerebral está diretamente envolvido na capacidade de enfrentar coisas difíceis e desconfortáveis, mas necessárias. Quando você se dedica a atividades desafiadoras, promovendo um aumento de volume e funcionalidade nesse circuito, pessoas com grande tenacidade e garra exibem mais atividade e volume nessa área do cérebro, em contraste com aquelas que são cronicamente procrastinadoras. A reprogramação do cérebro, portanto, não é sobre evitar o desconforto, mas sim sobre abraçá-lo. Quanto mais você enfrenta situações difíceis, melhor seu cérebro se torna em lidar com elas. A sugestão de Napoleon Hill é começar o dia vencendo um leão, ou seja, realizando uma tarefa difícil e desconfortável logo nas primeiras horas. Isso porque a capacidade de autocontrole, a habilidade de dizer não a impulsos imediatos, se esgota ao longo do dia. Fazer o que é desafiador pela manhã aumenta a probabilidade de cumprimento. Com a repetição desse padrão de enfrentar desafios, o cérebro começa a se reconfigurar. O que antes era desconfortável se torna menos penoso, e com tempo suficiente, pode-se até começar a encontrar prazer no próprio processo de se desafiar. No entanto, para que isso aconteça, é crucial reduzir a hiperestimulação. Se o cérebro estiver constantemente adaptado a receber muita motivação e prazer sem esforço, ele não conseguirá engajar-se em atividades que exigem tempo, paciência e tolerância à dor. Os estudos científicos indicam que alterações cerebrais significativas podem ser observadas em um período de 1 a 3 meses, com uma média de 8 semanas. Mas o mestre adverte: não se prenda rigidamente a esses prazos. A transformação é individual e pode levar mais ou menos tempo, dependendo de fatores genéticos e da história de vida. O fundamental é persistir e confiar no processo, pois o cérebro é, de fato, capaz de se transformar. Ao olhar para trás, você perceberá o quanto mudou, graças à sua disposição de enfrentar desafios. Portanto, a essência desta sessão é clara. A reprogramação positiva do cérebro passa necessariamente pelo caminho do esforço consciente e do enfrentamento do desconforto.
Ao invés de fugir das dificuldades, abrace-as como oportunidades de fortalecer seu cérebro e construir a versão mais capaz e resiliente de si mesmo. Sim, compreendido. Serei cauteloso com a quantidade de palavras, mantendo o limite estabelecido de 1.000 a 1.100 palavras por sessão. Sessão 4. O aprendizado contínuo e a reconstrução cerebral. Continuando nossa jornada de reprogramação cerebral, exploramos agora o papel vital do aprendizado contínuo e das experiências desafiadoras na reconstrução positiva do cérebro. Se na sessão anterior abordamos o poder do desconforto para fortalecer a mente, agora nos aprofundamos em como a aquisição de novos conhecimentos e habilidades promove uma transformação estrutural e funcional significativa. Mestre Napoleon Hill enfatiza que a capacidade do cérebro de se transformar para o bem é constante. Assim como a alimentação e a atividade física são vias de mão dupla, capazes de destruir ou construir, o engajamento em atividades que demandam aprendizado também oferece essa dualidade. Ele destaca que a prática de atividade física, você ser fisicamente ativo, isso protege o seu cérebro, transforma o seu cérebro de forma positiva. Da mesma forma, o esforço mental em aprender algo novo age como um catalisador para a neuroplasticidade benéfica. Exemplos práticos de atividades que promovem essa reconfiguração positiva são o aprendizado de um segundo idioma e a prática de um instrumento musical. Quando se busca a fluência em um segundo idioma, indo além da simples tradução de palavras para pensar diretamente na nova língua, o cérebro é ativado de maneira profunda. Esse processo, segundo estudos, pode até mesmo retardar o surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. Não se trata de cursos rápidos que prometem fluência em poucos meses, mas de um estudo sério e metódico que realmente desafia as capacidades cognitivas. Similarmente, a prática de um instrumento musical e o esforço para se tornar proficiente nele são incrivelmente benéficos para o cérebro. A música, em sua complexidade de ritmo, melodia, harmonia e coordenação motora, ativa diversas áreas cerebrais simultaneamente, promovendo uma ativação global que poucas outras atividades conseguem. Essa ativação constante fortalece conexões neurais existentes e cria novas, otimizando o funcionamento cerebral. Além dessas, a prática da meditação, especialmente o mindfulness, é outra ferramenta poderosa para a reprogramação cerebral. Estudos científicos demonstram que a meditação promove alterações positivas no funcionamento cerebral, geralmente em períodos de 8 semanas a 3 meses. É importante notar, no entanto, que para indivíduos com transtornos neuropsiquiátricos, como depressão ou ansiedade, a meditação deve ser iniciada com orientação de um profissional de saúde mental, pois há estudos sugerindo que, se mal conduzida, pode piorar o quadro. Para aqueles que desejam aprender mindfulness, o mestre sugere o livro Atenção Plena, que oferece meditações guiadas. Todas essas atividades, aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, meditar, têm em comum o fato de exigirem esforço, paciência e a disposição para sair da zona de conforto. Elas contrapõem a hiperestimulação, que nos condiciona a buscar prazer sem trabalho. Ao se engajar nesses desafios, o cérebro é forçado a criar novas conexões e a otimizar suas funções, tornando-se mais adaptável, focado e resiliente. O mestre reitera a importância de se reduzir a hiperestimulação de maneira geral, pois ela faz teu cérebro parar de ficar adaptado a ter muita motivação e muito prazer sem esforço nenhum. Quando o cérebro não está mais refém da gratificação instantânea, ele se torna mais capaz de tolerar o desconforto inicial inerente ao aprendizado e ao crescimento. É um ciclo virtuoso. Ao aceitar o esforço, você reduz a necessidade de estímulos superficiais, o que, por sua vez, facilita o engajamento em atividades que realmente reprogramam seu cérebro para o bem. Em resumo, a lição desta sessão é clara. A longevidade e a saúde cognitiva dependem de um compromisso contínuo com o aprendizado e o desafio mental. Seu cérebro é uma máquina de aprendizado contínuo e cabe a você alimentá-lo com as experiências que o fortalecerão e o levarão a um patamar superior de funcionamento. Não se trata apenas de adquirir conhecimento,
mas de moldar a própria estrutura do seu ser através da incessante busca por novas habilidades e compreensões. Seção 5. A essência do descanso na reconfiguração mental. Prosseguindo em nossa jornada para reprogramar o cérebro em 7 semanas, é crucial agora aprofundar a compreensão sobre a essência do descanso e sua função vital na reconfiguração mental. Em um mundo que frequentemente glorifica a produtividade ininterrupta e o esforço constante, Mestre Napoleon Hill nos convida a reconhecer o sono e o repouso como pilares indispensáveis para a saúde cerebral e o sucesso duradouro. A mente, ao contrário do que muitos pensam, não se fortalece apenas com o trabalho incessante. Ela se renova e se otimiza nas pausas conscientes, especialmente durante o sono. É um erro comum acreditar que o valor de um indivíduo está intrinsecamente ligado à quantidade de tarefas que resolveu em um dia, às metas alcançadas ou às falas acertadas. Essa perspectiva exaustiva ignora uma verdade fundamental. O verdadeiro valor reside na capacidade de continuar, de tentar mais uma vez, de amar mesmo cansado e de seguir em frente mesmo incerto. O descanso, nesse contexto, não é um sinal de fraqueza ou improdutividade. É um ato de sabedoria, uma estratégia inteligente e uma força silenciosa. Muitos homens e mulheres brilhantes falham não por falta de talento ou esforço, mas por não saberem parar. Eles se consomem, acreditando que precisam estar no controle o tempo todo. Em contrapartida, pessoas simples e discretas conseguem dormir em paz, pois compreendem algo que poucos apreendem. Descansar é um ato de fé, uma entrega madura e um voto silencioso de confiança na vida. As ações mais certeiras, como ensina Napoleon Hill, nascem do descanso mais profundo. Não se trata de fazer menos, mas de agir quando se está inteiro, algo impossível com um corpo exausto e uma alma inquieta. O sono não é uma perda de tempo, ele é um parceiro, um arquiteto invisível que reconstrói estruturas internas enquanto o mundo dorme. A melhor forma de ativar essa reconstrução é descansar sem culpa, sem dúvida e sem cobrança. Quando o corpo adormece, a alma se reorganiza e a mente, livre da ansiedade do controle, começa a reunir os fragmentos da experiência diária com uma sabedoria que raramente se revela quando estamos excessivamente acordados. A mente em vigília, em sua tentativa constante de resolver tudo, gera ruído. Esse ruído, mesmo com boas intenções, atrapalha a intuição, sufoca a sensibilidade e obscurece o que tenta emergir. Mas quando a mente adormece, o espírito desperta, não para lutar, mas para processar, organizar e revelar. A sabedoria que o sono aprofunda não é ensaiada ou adquirida por força. Ela acontece quando permitimos que as experiências do dia se assentem, como a poeira de um campo após uma tempestade. Muitas vezes, acordamos sentindo-nos diferentes, mais leves, com uma clareza inesperada, sem entender o motivo. Isso não é acaso, é a inteligência invisível em ação. O sono não apenas descansa o corpo, ele liberta a mente do seu próprio excesso. O inconsciente é um jardim que só floresce quando não é pisado, e o sono genuíno é a chuva que alimenta essas sementes silenciosas. A ciência moderna já comprovou o que os antigos mestres já sabiam intuitivamente. Durante o sono, o cérebro organiza informações, reforça aprendizados, limpa excessos emocionais e até simula novas possibilidades. O que não se compreende durante o dia pode ser assimilado no silêncio do sono. Mas para que isso ocorra, é preciso soltar, parar de se apegar à necessidade de controlar tudo antes de fechar os olhos. É essencial permitir que o sono faça a sua parte, ensinando sem palavras o que a mente, com toda a sua eloquência, ainda não conseguiu explicar. Por anos, muitos resistem ao sono, vendo-o como um atraso nos planos ou um sinal de improdutividade. No entanto, a vida ensina, muitas vezes de forma árdua, que, sem sono, nada floresce, nem ideias, nem saúde, nem discernimento, porque tudo que é sábio nasce em terreno descansado. O sono é o fertilizante invisível da consciência, e quando ele é honrado, tudo o que está dentro de nós começa a florescer no tempo certo. Ainda que um dia tenha sido difícil, com decepções, irritações ou frustrações, é fundamental confiar que,
Enquanto o corpo adormece, a sabedoria sendo aprofundada, a conexões sendo formadas, a ideias sendo refinadas, a paz sendo costurada ponto por ponto, como uma colcha invisível sobre sua alma. Não é necessário ver para acreditar, basta sentir e permitir. Entregue-se a esse instante, sabendo que você já fez sua parte e agora permite que a vida faça a dela. Ao acordar, mesmo que o exterior pareça inalterado, algo sutil e profundo terá mudado dentro de você. Essa é a ação da verdadeira sabedoria. Sem fazer barulho, mas transformando tudo. Permita-se descansar, permita-se soltar. Diga a si mesmo: eu não preciso mais pensar nisso agora, eu posso confiar, eu posso soltar. O silêncio, muitas vezes confundido com ausência, é, na verdade, plenitude. Ele é a linguagem mais honesta do espírito, que não finge, não exagera, apenas é. Quando tudo se cala, a alma respira. O coração desacelera e a tensão se derrete. O corpo, que carregou o peso invisível da expectativa durante o dia, finalmente pode se render. O sono chega mais rapidamente para quem para de se defender, para quem abaixa a guarda e diz: está tudo bem, eu posso parar. O silêncio é o solo fértil, onde essa entrega floresce. Portanto, antes de fechar os olhos, não se despeça do mundo com medo, culpa ou pressa. Despeça-se com presença, com uma boa ideia, com uma frase que o lembre de que está no caminho. O seu valor não está no que você resolveu ou alcançou. Seu valor está na simples capacidade de continuar. Amanhã a mente voltará ao movimento, mas agora o descanso é essencial para que o invisível trabalhe em silêncio e tudo o que é verdadeiro não se perca, encontrando seu caminho até você no tempo certo. Feche os olhos não como quem foge, mas como quem entrega. Você fez o que podia, o que não foi feito será. E o que está por vir será recebido com um coração calmo e uma mente desperta, após uma noite de sabedoria. Seção 6. Disciplina e desafiando a zona de conforto. Nesta fase de nossa jornada de reprogramação cerebral, é fundamental compreender a interconexão entre disciplina, o enfrentamento do desconforto e o desenvolvimento da tenacidade mental. Mestre Napoleon Hill ensina que a verdadeira reprogramação para o bem advém da disposição de se engajar em ações que, inicialmente, parecem difíceis e geram desconforto, mas que são essenciais para o crescimento. A sociedade moderna, com sua oferta constante de prazeres imediatos, frequentemente nos afasta do caminho do esforço. Alimentos ultraprocessados, entretenimento passivo e o bombardeio incessante de informações de fácil consumo condicionam o cérebro a buscar recompensas com o mínimo ou nenhum esforço. Essa habituação à gratificação instantânea cria uma aversão natural a tudo que exige disciplina e trabalho árduo. No entanto, o cérebro possui uma notável capacidade de se adaptar. A neuroplasticidade, discutida anteriormente, permite que novas rotas neurais sejam formadas e fortalecidas através da repetição de novos comportamentos. Quando escolhemos conscientemente enfrentar o desconforto, estamos, de fato, remodelando a estrutura e a função de nosso cérebro. Um exemplo claro disso é a prática de exercícios físicos. Ir à academia, subir escadas em vez de usar o elevador ou optar por caminhar em vez de dirigir são atitudes que demandam esforço e podem gerar desconforto inicial. Contudo, é nesse esforço que o cérebro se beneficia. O sedentarismo, por outro lado, é altamente prejudicial, promovendo alterações negativas que aumentam a vulnerabilidade a doenças cerebrais como depressão, ansiedade, Alzheimer e outras condições neurodegenerativas. Pesquisas científicas sobre o córtex cingulado médio anterior revelam que esse circuito cerebral está diretamente envolvido na capacidade de persistir em atividades difíceis. Indivíduos que exibem grande tenacidade e capacidade de superação apresentam maior atividade e volume nessa região cerebral, em contraste com aqueles que tendem à procrastinação crônica. Isso demonstra que o esforço contínuo não apenas nos torna mais capazes de realizar tarefas desafiadoras, mas também altera positivamente a fisiologia do nosso cérebro. Mestre Hill sugere iniciar o dia com uma vitória sobre uma tarefa difícil, vencendo um leão logo pela manhã. Essa estratégia é eficaz porque a capacidade de autocontrole,
ou a habilidade de resistir a impulsos e buscar o caminho mais fácil, diminui ao longo do dia. Ao enfrentar o desafio no início, você aproveita o pico de sua força de vontade, estabelecendo um padrão positivo para o restante do dia. A repetição desses comportamentos de enfrentamento leva o cérebro a se reconfigurar. O que antes era visto como desconfortável, gradualmente se torna menos penoso. Com persistência, é possível até mesmo encontrar satisfação e motivação no próprio processo de superar desafios. No entanto, para que essa transformação ocorra de forma eficaz, é crucial reduzir a hiperestimulação geral. Um cérebro constantemente habituado a altos níveis de prazer sem esforço terá dificuldade em tolerar o desconforto inerente ao crescimento e ao aprendizado. Estudos científicos sugerem que alterações cerebrais mensuráveis podem ser observadas em períodos de 1 a 3 meses, com uma média comum de 8 semanas. Contudo, é vital não encarar esses prazos como absolutos. A velocidade da transformação é individual, influenciada por fatores genéticos e pela história de vida de cada pessoa. A chave é a persistência e a confiança no processo, compreendendo que o cérebro é inerentemente capaz de se transformar. Ao praticar o enfrentamento de desafios, você não apenas melhora seu desempenho em tarefas específicas, mas também constrói uma mente mais resiliente, focada e adaptável. A disciplina do esforço consciente é, portanto, um investimento direto na arquitetura do seu cérebro, moldando-o para uma vida de maior vitalidade e capacidade. Seção 7. O impacto da alimentação na saúde cerebral. Nesta etapa de nossa jornada para reprogramar o cérebro, abordaremos um dos pilares mais cruciais e frequentemente subestimados: a alimentação. Mestre Napoleon Hill enfatiza que a forma como nutrimos nosso corpo tem um impacto direto e profundo na saúde e no funcionamento do nosso cérebro. A alimentação é uma via de mão dupla, capaz tanto de promover a degeneração quanto a revitalização cerebral. A exemplo de como o cérebro pode se reconfigurar para o mal, os alimentos industrializados e ultraprocessados são um caso notável. Esses produtos são projetados para serem hiperpalatáveis, ou seja, criam uma experiência de sabor tão intensa que sequestram os sistemas de recompensa, motivação e prazer do cérebro. Eles são fabricados com misturas de açúcares, gorduras e sal, além de realçadores de sabor como o glutamato monossódico. O objetivo é induzir um consumo excessivo, pois são artificialmente construídos para isso. Estudos científicos demonstram que quando pessoas são divididas em grupos, um consumindo comida natural e outro alimentos ultraprocessados à vontade, o grupo que consome ultraprocessados ingere significativamente mais calorias. Isso ocorre porque, apesar de serem vazios em nutriente, esses alimentos são muito ricos em calorias, apresentando pobre densidade nutricional, mas altamente densos do ponto de vista calórico. Essa combinação é a pior combinação que você pode ter para a saúde. O problema reside no fato de que, ao metralhar o seu cérebro com hiperestimulação vinda desses alimentos, ele vai se autorregular. Se o consumo de besteira com frequência se torna um hábito, o cérebro se adapta e a pessoa para de conseguir ter prazer e motivação para comer coisas saudáveis. Comer brócolis ou um filé de frango com salada pode não gerar prazer, porque o cérebro se adaptou à hiperestimulação dos ultraprocessados. Embora não sejam equiparáveis em termos de dano a substâncias de abuso, esses alimentos ainda assim estão causando alterações que são prejudiciais no cérebro. Alguns estudos, inclusive, sugerem que certas combinações de açúcar e gordura em alimentos ultraprocessados podem causar alterações cerebrais análogas às observadas em vícios. Embora a questão de se a comida pode ou não viciar seja controversa, há uma certa semelhança do ponto de vista de como isso age no nosso cérebro. Um estudo brasileiro recente, por exemplo, demonstrou que, para cada 10% de comida ultraprocessada na sua alimentação, o seu risco relativo de sintomas de depressão aumenta em 10%. Isso é uma evidência clara de como um cérebro pode adoecer devido à hiperestimulação alimentar. A boa notícia, contudo, é que a alimentação pode ser uma via de transformação positiva para o cérebro. Para reconfigurá-lo para o bem, o oposto é necessário.
buscar alimentos que tenham alta densidade nutricional e baixa densidade calórica. Isso é encontrado na comida de verdade e não nos alimentos ultraprocessados. É crucial, porém, não apenas focar em alimentos benéficos, mas também prestar atenção ao balanço calórico. Mestre Hill adverte que se você exceder calorias mesmo com alimentos saudáveis, você vai engordar. O excesso de gordura corporal, especialmente a gordura visceral, é altamente pró-inflamatório e libera substâncias chamadas adipocinas, que estão associadas a tudo que é tipo de doença que você pode imaginar que afeta o cérebro, desde depressão, ansiedade até Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Portanto, uma alimentação focada em alimentos naturais e o controle do peso são fundamentais para a saúde cerebral. Essa abordagem não só evita a reconfiguração negativa do cérebro, mas também promove um ambiente interno que o protege e o otimiza. A escolha de se alimentar bem é um ato de reprogramação consciente, um passo direto para um cérebro mais saudável, afiado e funcional, que se adapta para apoiar seus objetivos e sua vida. Seção 8. O sono reparador e a consolidação da mente. Nesta 8ª sessão de nossa jornada, aprofundaremos o papel insubstituível do sono na reprogramação cerebral e na otimização da saúde mental. Em um ritmo de vida acelerado, onde o descanso é muitas vezes negligenciado, Mestre Napoleon Hill ressalta que dormir com qualidade é um dos pilares essenciais para um cérebro que funciona no seu melhor. O sono não é meramente um período de inatividade, é um estado altamente dinâmico e reparador para o cérebro e para o corpo. Enquanto dormimos, o cérebro realiza uma série de processos vitais que são cruciais para a consolidação da memória, o processamento emocional e a limpeza de subprodutos metabólicos acumulados durante o dia. Ignorar a importância do sono é comprometer diretamente a capacidade do cérebro de se reconfigurar positivamente. Muitas pessoas impulsionadas pela crença de que precisam estar constantemente produtivas resistiem ao sono, achando que ele atrasava seus planos ou que descansar era perder tempo. No entanto, Mestre Hill adverte que essa mentalidade é falha. Sem sono, nada floresce. Nem ideias, nem saúde, nem discernimento. Tudo que é sábio nasce em terreno descansado. O sono é o fertilizante invisível da consciência. Durante o sono, a mente que passou o dia processando e-mails, exigências, pessoas, ruídos, problemas urgentes, finalmente encontra uma chance de voltar para casa. É nesse retorno silencioso que nasce o pensamento noturno, uma inteligência que brota quando nos despimos da urgência. Este tipo de pensamento não é mais inteligente, mas é mais profundo, revelando causas e emergindo como um alívio suave, um pensamento calmo, um sim silencioso para aquilo que é. A ciência tem corroborado o que os antigos mestres já sabiam. Durante o sono, o cérebro organiza informações, reforça aprendizados, limpa excessos emocionais e até simula novas possibilidades. O que pode ser confuso ou incompreendido durante o dia, muitas vezes, pode ser compreendido em silêncio enquanto se dorme. Para que isso aconteça, é essencial soltar e parar de tentar controlar tudo antes de fechar os olhos. Permita que o sono faça sua parte, que ele ensine sem palavras o que a mente, com toda sua eloquência, ainda não conseguiu explicar. A qualidade do sono afeta diretamente a capacidade do cérebro de operar no dia seguinte. Um sono insuficiente ou de má qualidade pode levar a uma série de problemas, incluindo cansaço constante, desequilíbrio emocional, falta de foco e esquecimento constante. Esses são os sintomas de um cérebro que ele está muito mal adaptado à maneira como nós estamos escolhendo viver. Em contraste, um sono reparador permite que o cérebro funcione de forma mais afiada e mais clara. Mestre Hill sugere que antes de dormir, o homem sábio se pergunte: o que de fato importa agora? E se a resposta for um sentimento em vez de um plano, então você estará pronto para soltar. Isso significa entregar as preocupações do dia ao processo natural do sono, confiando que o inconsciente organizará as sementes do dia. A mente, se bem conduzida,
deixa de lutar e começa a criar. Não com esforço, mas com permissão. O descanso consciente é um ato de fé, uma entrega madura, um voto silencioso de confiança na vida. Ao se permitir descansar sem culpa, você ativa a reconstrução interna. O seu valor não está na quantidade de coisas que resolveu hoje, nem nas metas que alcançou, mas no simples fato de continuar e permitir-se repousar. Finalmente, o mestre encoraja a escolha de um pensamento positivo antes de dormir. Uma lembrança de gratidão, uma frase que te inspira, um desejo calmo, uma oração íntima. Repousar nesse pensamento planta uma direção no seu inconsciente, orientando sonhos, emoções e fisiologia. Isso prepara o terreno, organiza e protege a mente, construindo fortalezas invisíveis ao redor da alma, que sustentam durante o dia. O sono é, portanto, um componente ativo e poderoso na reprogramação do cérebro. Honrá-lo é honrar a si mesmo e a sua capacidade de ser mais lúcido, mais leve e mais sábio, pois a mente que aceita o dia imperfeito dorme mais leve e acorda mais sábia. Seção 9. A influência do ambiente social e das relações. Nesta 9ª sessão de nossa exploração sobre a reprogramação cerebral, Mestre Napoleon Hill nos guiará através da profunda influência que o ambiente social e as relações humanas exercem sobre a arquitetura e o funcionamento de nossa mente. É um aspecto frequentemente negligenciado, mas que molda sutilmente, e às vezes dramaticamente, a forma como nossos cérebros se adaptam e operam. O ser humano é, por natureza, um ser social. Desde os primórdios, nossa sobrevivência e desenvolvimento estiveram intrinsecamente ligados à nossa capacidade de interagir e formar laços. Essa característica fundamental moldou a evolução de nosso cérebro, tornando-o altamente sensível aos estímulos sociais e à dinâmica das relações. O cérebro se reconfigura constantemente em resposta ao ambiente em que está inserido, e esse ambiente inclui, de forma proeminente, as pessoas com quem convivemos. A hiperestimulação, que exploramos em sessões anteriores como um fator de reconfiguração cerebral negativa, não se manifesta apenas em hábitos individuais como a alimentação ou o consumo de mídia. Ela se insinua também nas nossas interações sociais. A busca por validação externa, o desejo de agradar a todo custo, a comparação incessante com os outros nas redes sociais e a superficialidade de muitas relações contemporâneas contribuem para um ambiente mental ruidoso e, por vezes, prejudicial. Essa solidão ruidosa é, na verdade, uma ilusão criada por uma mente que perdeu a capacidade de ouvir o invisível. O excesso de ruído impede a percepção da presença que sempre esteve ali, aguardando ser sentida. Muitas vezes, a sensação de estar só aumenta quando estamos cercados de expectativas, mensagens não respondidas, sorrisos falsos e obrigações que não se conectam com a sua verdade. Essa solidão nasce do desencontro entre o que você vive e o que você precisa, entre o que você mostra e o que você realmente sente. O cansaço de manter uma aparência que não conversa mais com sua alma é um sinal claro de um cérebro sobrecarregado por uma dinâmica social desalinhada. A influência social pode, por exemplo, condicionar o cérebro a buscar aprovação externa como principal fonte de recompensa. Se o valor pessoal é constantemente atrelado à opinião alheia, os circuitos de recompensa do cérebro podem se adaptar para priorizar essa validação, gerando ansiedade e frustração quando ela não é obtida. Isso se manifesta em uma vida onde se está ocupado demais tentando sobreviver, correndo atrás de validação, agradando, respondendo, resolvendo, provando, e nesse processo esqueceu de sentir, de perceber. O barulho cria distância, enquanto o silêncio reconecta. A reprogramação positiva do cérebro nesse contexto exige uma reavaliação das relações e do ambiente social. Não se trata de isolamento, mas de cultivar a solitude, que não dói, ela cura, ela nutre, ela revela. É preciso silenciar o barulho externo, barulho interno, barulho de cobranças, de pressa, de crenças que foram implantadas sem seu consentimento. Essa coragem de ficar frente a frente com nós mesmos, sem desculpas, sem distrações, sem intermediários, é o primeiro passo para perceber que você nunca esteve sozinho.
Quando o ruído social e interno se dissipa, a presença real, a presença do divino, a presença do seu espírito se revela. Essa conexão com algo maior, que pulsa dentro e fora, que respira com você, que não depende de suas conquistas para te amar, não precisa ser convencido para te sustentar e não cobra de você perfeição, mas presença, é fundamental para a saúde cerebral. A sabedoria de Napoleon Hill sugere que, ao silenciar, começamos a ouvir com o coração, que está indo bem, que não precisa carregar tudo sozinho, que não é fraco por chorar, que existe um propósito mesmo nos seus desvios e que há beleza na sua imperfeição. Essa escuta transforma, pois vem do interior mais verdadeiro e revela que a sensação de abandono era, na verdade, um afastamento de si. A reprogramação passa por um processo de auto-perdão, de acolhimento e de gratidão por ter chegado até aqui, mesmo carregando tanto ruído. É um convite a fechar os olhos, respirar fundo e afirmar: eu estou aqui, eu me ouço, eu me sustento. Essa atitude permite que algo suave, algo antigo, algo eterno responda, dissolvendo a solidão. O objetivo é retornar ao centro silencioso, onde tudo é claro, leve, sereno, e a partir daí, prometer a si mesmo nunca mais se deixar enganar pelo barulho, nunca mais duvidar da presença interna só porque o mundo está gritando, e nunca mais achar que está só porque não ouve vozes. A presença que importa não grita. Ela sussurra, e o cérebro, agora mais alinhado, aprende a ouvir esse sussurro, construindo relações mais autênticas e um ambiente mental mais saudável. Seção 10. A sabedoria da intuição e o saber silencioso. Nesta 10ª sessão, Mestre Napoleon Hill nos convida a explorar uma dimensão mais sutil da reprogramação cerebral, a sabedoria da intuição e o saber silencioso que reside em cada um de nós. Em um mundo dominado pela lógica e pela razão, onde a mente busca incessantemente prever tudo e controlar cada aspecto da vida, a intuição surge como uma forma de inteligência mais profunda e fundamental. A mente lógica, embora brilhante, tem um vício. Ela quer prever tudo. Essa ânsia por controle e por respostas imediatas muitas vezes cria teorias, histórias, preocupações, gerando um ruído interno que atrapalha e sufoca a sensibilidade. Contudo, há uma sabedoria que só aparece quando paramos de procurar. Uma inteligência que brota quando nos despimos da urgência. Essa sabedoria não se expressa com palavras difíceis. Ela vem como um alívio suave, um pensamento calmo, um sim silencioso para aquilo que é. A intuição, ou esse pensamento noturno, é um tipo especial de ideia, uma consciência mais fina, uma verdade que não pode ser ouvida no meio da pressa. Ela não é mais inteligente que o pensamento racional, mas é mais profundo, revelando causas em vez de apenas buscar soluções. O mestre relata sua própria experiência. As melhores ideias, as mais alinhadas, as mais úteis, as mais transformadoras, surgiram em mim em momentos de silêncio, e quase sempre à noite. Isso ocorre porque o inconsciente é um jardim que só floresce quando não é pisado, e o sono profundo, o descanso genuíno, é a chuva que alimenta essas sementes silenciosas. A sabedoria interior não grita, ela sussurra. E o sussurro só pode ser ouvido quando o resto se cala. É por isso que muitos evitam o silêncio e as pausas, preferindo preencher o vazio com estímulos externos como telas, músicas e distrações. Eles temem o que verão quando o ruído cessar, pois o silêncio confronta com tudo o que evitamos. No entanto, é no silêncio que a alma encontra espaço para falar, e o que ela diz não vem em frases, mas em sensações, em intuições. A capacidade de reprogramar o cérebro para o bem passa por desenvolver essa escuta interna. Isso exige coragem de ver o que o barulho encobria e de sentir o que evitamos há anos. Quando o ruído começa a se dissipar, a presença, invisível aos olhos, mas indiscutivelmente viva, se revela. Essa presença é a do divino, a presença do seu espírito, que pulsa dentro e fora e não depende de suas conquistas para te amar. A intuição nos guia através de pequenos sinais, nas pausas entre os pensamentos, no suspiro que você solta sem notar, no arrepio que vem sem motivo, na lágrima que cai mesmo quando você acha que está bem,
no abraço que chega na hora certa, no sinal que aparece do nada, no silêncio que de repente não te assusta mais, mas te acolhe. Ao reconhecer e honrar esses sinais, a solidão se transforma em solitude, que não dói, ela cura, ela nutre, ela revela. A mente que aprende enquanto dorme é a mesma que sussurra as ideias mais importantes nas horas em que não estamos tentando ouvir. É um tipo de aprendizado que acontece quando você permite que as experiências do dia se assentem. Para ativar essa sabedoria, é preciso soltar, confiar. O sono é o território de entrega, onde se aprende sem a interrupção do medo, sem a pressa, sem a cobrança. Portanto, a reprogramação consciente do cérebro envolve não apenas o domínio sobre os hábitos e o enfrentamento do desconforto, mas também o desenvolvimento de uma escuta aguçada para a própria intuição. É preciso parar para escutar, parar para sentir, parar para compreender o que está vivo em você e não o que o mundo espera de você. Essa escuta é a chave para transformar o silêncio em propósito, permitindo que a alma sussurre e guie a vida com autenticidade, coerência e leveza. Ao aprender a confiar nesse saber silencioso, as portas certas se abrem, as pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas surgem, não porque tudo se tornou mais fácil, mas porque tudo está mais alinhado. Seção 11. Superando a procrastinação e cultivando a ação consciente. Na 11ª sessão de nossa jornada para reprogramar o cérebro, abordaremos um dos maiores entraves ao progresso pessoal, a procrastinação. Mestre Napoleon Hill nos ensina que a reprogramação positiva da mente exige a superação da inércia e o cultivo de uma ação consciente, mesmo diante do desconforto inicial. A procrastinação não é meramente um problema de falta de tempo ou organização. Ela é, em sua essência, um reflexo de como nosso cérebro foi condicionado. O mundo moderno, repleto de hiperestímulos que oferecem muita motivação e muito prazer sem esforço nenhum, ensina o cérebro a buscar a gratificação imediata e a evitar qualquer forma de desconforto ou esforço prolongado. Isso cria um ciclo vicioso, onde as coisas que exigem esforço e que não trazem tanta motivação e prazer, elas estão perdendo o lugar. A busca por baixíssimo esforço e altíssima motivação e altíssimo prazer leva a uma aversão a tarefas que demandam paciência, foco e persistência. O mestre Hill reitera que o cérebro se torna doente e menos eficiente, graças a essas escolhas que priorizam a facilidade. A incapacidade de iniciar e manter ações difíceis é um sintoma de um cérebro mal adaptado à maneira como nós estamos escolhendo viver. Ele enfatiza que o mundo não vai mudar essa dinâmica. Portanto, ou você começa a tomar as rédeas da tua vida e começa a assumir responsabilidade para você remar contra essa maré, ou você vai continuar piorando cada vez mais a qualidade do teu cérebro. A chave para superar a procrastinação e reprogramar o cérebro para a ação reside em enfrentar desafios e fazer coisas que são difíceis, mesmo que sejam coisas que você não quer fazer ou que preferiria evitar para fazer algo mais confortável. Isso pode ser desde ir à academia quando a preguiça bate, até se dedicar a um trabalho que parece tedioso, ou escolher um alimento saudável em vez de um ultraprocessado. Essas ações, que são genuinamente difíceis e desconfortáveis, são fundamentais. A neurociência corrobora essa abordagem. Pesquisas como as de Joe Parvizi, na Universidade de Stanford, destacam o papel do córtex cingulado médio anterior, um circuito cerebral, envolvido na capacidade que você tem justamente de fazer isso que eu te falei, enfrentar coisas difíceis, fazer aquilo que você não quer fazer, que é difícil, que é desconfortável, que é desafiador, mas que é necessário, que é importante para você. Quando você se engaja em desafios e vence a si mesmo, promove um aumento de volume de tamanho nesse circuito cerebral e também de funcionalidade. Pessoas com muita tenacidade, de muita garra, possuem mais atividade e volume nessa área. A boa notícia é que o cérebro se transforma. Quanto mais você enfrentar coisas difíceis, melhor teu cérebro se torna em fazer isso. A estratégia recomendada por Mestre Hill é fazer alguma coisa desconfortável, difícil, nos primeiros momentos do dia,
em vez de deixar para o final. Isso porque nossa capacidade de autocontrole se esgota conforme o dia passa, um fenômeno conhecido como esgotamento do ego. Ao vencer um leão no começo do dia, você maximiza suas chances de sucesso e fortalece os circuitos cerebrais associados à disciplina. A persistência é crucial. Se você fizer isso por tempo suficiente, vai chegar a hora em que você começa a ter prazer com o desafio de fato. Você começa a encontrar motivação no próprio processo de se desafiar. Os estudos sugerem que um período de 1 a 3 meses, com uma média de 8 semanas, pode levar a diferenças mensuráveis na estrutura e função cerebral. No entanto, é importante confiar no processo e não se limitar rigidamente a prazos, pois a transformação pode variar individualmente. Superar a procrastinação é, em última análise, um ato de liberdade. É escolher não ser mais refém dos impulsos de gratificação imediata e, em vez disso, assumir o controle da própria mente. Ao cultivar a disciplina e o hábito de enfrentar o desconforto, você estará reprogramando seu cérebro para ser mais resiliente, focado e alinhado com seus objetivos de longo prazo, transformando o que parecia um obstáculo em uma poderosa alavanca para o crescimento pessoal. Seção 12. Transformando silêncio em propósito e direção. Nesta 12ª sessão da nossa jornada de reprogramação cerebral, Mestre Napoleon Hill nos guiará a uma compreensão mais profunda da relação entre o silêncio e a descoberta de um propósito autêntico. Em uma era de constante ruído e distrações, onde a busca por sentido muitas vezes se confunde com a aquisição de bens ou o reconhecimento externo, o silêncio emerge como um solo fértil para a revelação interior. Para muitos, o silêncio é meramente a ausência de som, um momento desconfortável que precisa ser quebrado. No entanto, para aqueles que já se aventuraram nas profundezas do próprio ser, o silêncio é campo de revelação. É o lugar onde as verdades mais profundas emergem sem serem chamadas. É nesse silêncio, cultivado com coragem e reverência, que o propósito de vida começa a ganhar forma. A sociedade moderna, com sua incessante busca por validação e metas mensuráveis, nos levou a confundir propósito com uma missão grandiosa ou algo que exige palco, reconhecimento. Acreditamos que só vivemos com propósito quando realizamos algo visível, produtivo e extraordinário. Mas o verdadeiro propósito, como ensina Hill, não nasce da necessidade de provar, e sim da escuta interna. Ele não é gritado para fora, ele é sussurrado por dentro. E é justamente no silêncio que ouvimos esse sussurro. Quando nos permitimos silenciar, não apenas o ambiente externo, mas, crucialmente, os ruídos internos, como comparações, medos, discursos prontos. Algo dentro de nós começa a se alinhar. É como se o que estava disperso começasse a se reunir e o que estava obscuro começasse a ser iluminado por dentro. Esse processo é sutil, lento, mas profundamente transformador. Embora o silêncio possa assustar no início, confrontando-nos com o que evitamos, com o tempo ele se torna um lar. Nesse lar, o que antes era apenas um desejo difuso começa a se revelar como direção. Começa-se a perceber que há uma força que te move mesmo quando está parado, e um chamado que não vem de fora, mas que vibra dentro do peito. Esse chamado não tem nome, não tem data, não tem moldura, mas tem consistência, tem presença e insiste em permanecer. Este é o embrião do propósito. Muitos indivíduos, ao longo da vida, descobriram sua verdadeira vocação apenas após um período de grande silêncio. Isso pode ter ocorrido após perdas, retiradas voluntárias ou mesmo noites insones, quando tudo parecia ter perdido o sentido. Isso acontece porque o propósito, muitas vezes, não nasce da euforia, nasce da rendição, da aceitação de que não sabemos tudo, de que não controlamos tudo, de que há algo maior nos guiando. A sabedoria de Salomão, que pediu sabedoria e a recebeu não em fórmulas prontas, mas de silêncio interior e escuta atenta, reforça essa ideia. O propósito não é um manual, é um caminho, e para percorrê-lo com consciência é preciso aprender a parar. Parar para escutar, sentir e compreender o que está vivo em você, e não o que o mundo espera de você.
Se você sente o silêncio crescendo em si e percebe que há algo dentro de você que já começou a caminhar, mesmo sem saber o destino, ou que o que antes te fazia sentido já não te move mais, é um sinal. O silêncio nos convida a reorganizar suas prioridades, refinar sua escuta e alinhar sua ação com sua essência. Não é necessário decidir ou entender tudo imediatamente. O importante é continuar cultivando esse espaço interno onde o ruído se desfaz e a verdade pode respirar. Com o tempo, pequenas decisões serão tomadas com maior clareza, situações confusas se resolverão quase sem esforço e encontros importantes acontecerão naturalmente. Isso porque, quando você silencia, o universo fala. Transformar silêncio em propósito é converter presença em direção. É aceitar que a paz interior não é um ponto de chegada, mas uma bússola. O propósito, mais do que uma ação, é um estado de ser, algo que você é. Ele se manifesta nas escolhas diárias, na forma como se trata o próximo, no cuidado com sua energia, no respeito à sua intuição e na coragem de dizer não ao que já não serve, e sim ao que ainda não sabe onde vai dar, mas ressoa com a sua alma. Quando a mente silencia, a alma sussurra. Esse sussurro é claro mesmo que não tenha palavras, firme mesmo que não tenha mapas, e profundo mesmo que não tenha testemunhas. Uma vida com propósito não é uma vida perfeita, é uma vida íntegra, onde as ações se alinham com o coração e as decisões são tomadas com base na verdade, não no medo. Você já pode ter percebido como, após um momento profundo de silêncio, as coisas se tornam mais nítidas, como se um véu tivesse sido retirado. Isso ocorre porque o silêncio limpa, ele purifica, ele separa o que é ruído do que é chamado. Não há pressa, nem ansiedade. O caminho é feito passo a passo, respiração após respiração, escolha após escolha. A transformação já começou. Você está aprendendo a confiar no vazio fértil que o silêncio traz e a não se apressar para descobrir seu propósito. Basta seguir o que ressoa com sua paz e não ignorar aquilo que insiste em retornar ao seu coração. O verdadeiro propósito é como uma música que sempre volta para lembrar que você nasceu com algo único para oferecer ao mundo. E esse algo não precisa ser grandioso, precisa apenas ser verdadeiro. A verdade, como já se sabe, só se revela no silêncio. Sim, vamos para a sessão 13. Serei meticuloso quanto à quantidade de palavras, garantindo que cada sessão esteja rigorosamente entre 1000 e 1100 palavras, e mantendo o estilo de livro de conhecimento, com a voz de Napoleon Hill. Sessão 13. A resposta da alma no silêncio exterior. Nesta 13ª sessão de nossa jornada para reprogramar o cérebro, Mestre Napoleon Hill nos conduzirá a um entendimento mais profundo sobre o momento sagrado em que a alma se manifesta. Em meio ao incessante barulho do mundo, existe um ponto de quietude onde tudo ao redor se cala, e nesse espaço de silêncio, a voz interior, muitas vezes abafada, finalmente encontra eco. Vivemos imersos em um fluxo contínuo de distrações. Somos constantemente puxados para fora por notícias, obrigações, comparações, cobranças. Tudo na sociedade moderna nos condiciona a reagir, a buscar estímulos externos e a preencher cada lacuna de tempo com algo que nos afaste de nós mesmos. Pouco, quase nada, nos ensina a escutar, ainda menos a escutar a nós mesmos. Essa dinâmica cria um cérebro que se adapta à superficialidade, tornando-o menos propenso a se conectar com sua essência mais profunda. No entanto, a vida, com sua sabedoria inerente, tem uma pedagogia silenciosa. Ela, por vezes, começa a retirar as distrações uma a uma. Pode ser uma amizade que se afasta, um trabalho que chega ao fim, um ruído que cessa, ou uma rotina que se transforma. E, de repente, somos confrontados com a solitude. Estamos ali, sozinhos com nós mesmos. O que no início pode parecer um castigo é, na verdade, um reencontro. É quando tudo fora silencia que a alma, enfim, encontra espaço para falar. A alma não se expressa em frases ou discursos. Sua linguagem é mais sutil. Vem em sensações, em intuições. Ela traz memórias que voltam não para ferir, mas para serem redimidas, e desejos que surgem
não para confundir, mas para apontar o que foi esquecido. Nesse estado de quietude, começamos a perceber verdades que estavam abafadas, aquelas que não cabem no barulho, que não sobrevivem ao excesso e que só se mostram quando a superfície da mente se acalma e o lago interior fica transparente. Você começa a compreender por que algumas escolhas sempre doem, mesmo que pareçam corretas. Por que certos ambientes o esgotam, mesmo quando há reconhecimento externo? Por que algumas pessoas parecem distantes, apesar da proximidade física? E por que existe uma saudade que vive em você, mesmo que você não saiba de quem ou do que? Essa saudade, explica Mestre Hill, é da sua alma, da sua essência, do que você era antes de se adaptar, antes de se moldar, antes de se esquecer. Ela não vem para punir, mas para lembrar. O silêncio é temido por muitos porque ele tira as máscaras, ele desmonta os disfarces. Ele revela o que realmente sustenta a vida e o que apenas ocupa espaço. Apesar de desafiador, o silêncio é o maior aliado do despertar, pois só nele a alma encontra coragem para emergir, para atravessar os muros do ego, para derrubar os argumentos da mente, para tocar o que é eterno dentro de você. É possível que neste momento você esteja sentindo que algo está se descolando, que algumas certezas estão se desmanchando, ou que há uma parte sua querendo vir à tona, mesmo sem permissão. A recomendação é não lutar contra isso, não preencher o vazio ou distrair a dor que pulsa. A alma não grita, ela sussurra. E se não for ouvida agora, continuará chamando até que não haja mais escolha senão sentar-se em silêncio e ouvir. Mestre Hill compartilha sua própria experiência de momentos em que tudo o que me sustentava ruía diante de mim. As fórmulas deixavam de funcionar, as crenças se desfaziam, os aplausos cessavam. O que restava era um vazio, mas desse vazio que emergiram as ideias mais verdadeiras que tive, as palavras mais honestas que escrevi, as decisões mais corajosas que tomei. Isso demonstra que, quando tudo for a silência, você descobre se sua vida está sendo construída de dentro para fora ou apenas decorada por fora. A alma responde quando há autenticidade, quando nos permitimos não saber, aceitar o cansaço, reconhecer a necessidade de ajuda ou de recomeçar. Nesse reconhecimento, nasce uma força mansa, mas inabalável, que não vem do orgulho, mas da entrega. Começamos a nos lembrar de sonhos antigos, de vocações sufocadas, de amores que ainda vivem. Essas lembranças funcionam como bússolas, mostrando o que foi abandonado de si mesmo e convidando a buscar de volta o que nunca deveria ter sido deixado para trás. É nesse ponto que a alma fala com clareza, despertando um saber que não pode ser ensinado, um saber que já existia, mas que estava dormindo. Quando esse saber desperta, tudo se transforma. Paramos de buscar validação externa, de esperar autorização, de nos medir pelos outros. Começamos a caminhar com outra postura, guiados não mais pelo medo, mas por uma confiança silenciosa de quem encontrou, enfim, sua própria voz. A alma responde com autenticidade, com coerência, com leveza. Sentimos, sem saber explicar, que estamos no lugar certo, dizendo o que precisa ser dito, vivendo o que precisa ser vivido. Este é o início de uma nova jornada, sem mapa, mas com direção, sem garantias, mas com verdade, sem aplausos, mas com sentido. Hoje talvez você esteja pronto para ouvir a resposta de sua alma. Talvez ela já esteja falando. Você só precisa se afastar um pouco do barulho e ficar consigo mesmo, ficar com as perguntas, ficar com o silêncio, porque a resposta não virá de fora, ela virá de dentro. E quando vier, será tão simples, tão clara, tão serena, que você vai se perguntar por que demorou tanto para escutá-la. Seção 14. A libertação da solidão ruidosa e a conexão interior. Nesta 14ª sessão de nossa reprogramação cerebral, Mestre Napoleon Hill nos guiará a uma compreensão profunda da solidão. Ele nos ensina que a solidão que muitos experimentam não é a ausência de pessoas, mas sim uma ilusão ruidosa, um eco dentro de uma mente inquieta que perdeu a capacidade de ouvir o invisível. Em um mundo saturado de barulho, barulho externo, barulho interno,
barulho de cobranças, de pressa, de crenças que foram implantadas sem seu consentimento. A verdadeira conexão com o eu interior e com o divino se perde. Esse barulho ensurdece, fazendo com que a pessoa acredite que está sozinho, não porque está isolado, mas porque está imerso em barulho. A mente, constantemente bombardeada por estímulos e expectativas, perde a sensibilidade para perceber a presença que sempre esteve ali. Mestre Hill afirma categoricamente: você nunca esteve sozinho. O que ocorreu foi um excesso de ruído entre você e aquilo que sempre esteve ali, aguardando ser sentido. A sensação de solidão é amplificada quando nos cercamos de expectativas, mensagens não respondidas, sorrisos falsos e obrigações que não se conectam com a sua verdade. Essa solidão nasce do desencontro entre o que você vive e o que você precisa, entre o que você mostra e o que você realmente sente. O resultado é uma angústia sem nome, um vazio que nenhum elogio preenche, uma necessidade de sumir que não é fuga, mas cansaço. O cansaço de manter uma aparência que não conversa mais com sua alma. Contudo, essa sensação de vazio e cansaço não é um fim, mas um convite, um chamado sutil para que você silencie. É um chamado para parar de tentar resolver tudo e parar de buscar do lado de fora aquilo que só pode nascer do lado de dentro, porque é no silêncio que você vai perceber o que nunca deixou de estar ali. A resistência ao silêncio é comum, pois ele exige coragem. Coragem de ver o que o barulho encobria. Coragem de sentir o que evitamos há anos. Coragem de ficar frente a frente com nós mesmos, sem desculpas, sem distrações, sem intermediários. Mas é precisamente nesse momento, quando o ruído começa a se dissipar, que a presença se revela. Não uma presença física, mas uma presença real, sentida, invisível aos olhos, mas indiscutivelmente viva. A presença do divino, a presença do seu espírito, a presença do que é eterno e te sustenta, mesmo quando você se esquece. Você não estava sozinho, nunca esteve. A ocupação excessiva em tentando sobreviver, correndo atrás de validação, agradando, respondendo, resolvendo, provando, fez com que você esqueceu de sentir, de perceber. O barulho cria distância, o silêncio reconecta. E quando essa reconexão ocorre, uma lembrança sutil surge. Você é parte de algo muito maior. Esse algo é um ser que pulsa dentro e fora, que respira com você, que não depende de suas conquistas para te amar, que não precisa ser convencido para te sustentar, que não cobra de você perfeição, mas presença. Essa presença sempre se manifestou em pequenos sinais, nas pausas entre os pensamentos, no suspiro que você solta sem notar, no arrepio que vem sem motivo, na lágrima que cai mesmo quando você acha que está bem, no abraço que chega na hora certa, no sinal que aparece do nada, no silêncio que de repente não te assusta mais, mas te acolhe. Ao perceber esses sinais, a solidão se transforma em solitude que não dói. Ela cura, ela nutre, ela revela. Você começa a valorizar sua companhia, a buscar menos distração e mais conexão, e a entender que estar só não é estar sem ninguém, é estar com alguém muito especial, você mesmo. A jornada para dentro, embora silenciosa, é acompanhada. Você tem guias, tem intuições, tem uma centelha divina que te observa com amor incondicional. Para ouvi-los, é preciso parar, precisa deixar que o excesso vá embora, precisa respirar devagar, fechar os olhos e se permitir sentir o que está além da lógica. E então, você ouve, não com os ouvidos, mas com o coração. Você ouvirá que está indo bem, mesmo quando tudo parece desandar. Ouvirá que não precisa carregar tudo sozinho, que não é fraco por chorar, nem errado por cansar, que existe um propósito mesmo nos seus desvios e que há beleza na sua imperfeição. Essa escuta transforma, pois vem do seu interior mais verdadeiro. Você começará a perceber que não precisa mais correr tanto, que não precisa se provar tanto, que não precisa preencher todos os espaços. E, paradoxalmente, é quando você para de buscar aprovação que você encontra aceitação, não dos outros, mas de si mesmo. Mestre Hill convida a perdoar-se por ter acreditado que estava só, por ter buscado tanto fora e por não saber que podia encontrar dentro.
Agradeça por ter chegado até aqui, mesmo carregando tanto ruído. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu estou aqui, eu me ouço, eu me sustento. Ao fazer isso, algo responde, algo suave, algo antigo, algo eterno. A alma, o espírito, o divino. Chame como quiser, o nome importa menos do que a presença. Essa presença, quando sentida, dissolve a solidão. Não porque alguém chegou, mas porque você voltou. Voltou para si, voltou para a fonte, voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O centro silencioso onde tudo é claro, leve, sereno. A promessa é nunca mais se deixar enganar pelo barulho, nunca mais duvidar da presença interna e nunca mais achar que está só porque não ouve vozes. A presença que importa não grita, ela sussurra e você aprendeu a ouvir. Sessão 15. O florescer de uma nova consciência. Nesta 15ª sessão de nossa jornada de reprogramação cerebral, Mestre Napoleon Hill nos conduzirá ao limiar de uma profunda transformação, o florescer de uma nova consciência dentro de cada indivíduo. É um momento sutil, quase imperceptível, onde se sente que não é mais quem era. Não há um anúncio formal ou um marco visível, mas por dentro algo já se deslocou. Aquilo que antes movia, atrai ou feria, agora perde sua força, e o que parecia verdade, agora soa pequeno, limitado. Mesmo sem saber exatamente o que está emergindo, reconhece-se que algo novo começou a nascer. Essa nova consciência não surge de repente nem vem com um manual. Ela se forma gradualmente, aos poucos, nas margens dos seus silêncios, nas brechas dos seus cansaços, nos minutos em que você para de fingir. Ela brota como uma semente que esteve enterrada por muito tempo e que, após muita chuva, sombra e espera, começa a romper a terra e ver a luz. Essa consciência não se trata de adquirir mais conhecimento, mas sim de lembrar. Lembrar-se de quem você é por trás das defesas, de o que te acende por trás das máscaras e de o que te trouxe até aqui mesmo quando você não sabia para onde ia. É um retorno não ao passado, mas ao centro do seu ser. E ao retornar a esse centro, tudo ao redor começa a se reorganizar. Os pesos caem, as dúvidas se dissolvem, as culpas se transformam em aprendizado e as mágoas perdem importância. Começa-se a ver o mundo com outros olhos, não mais como alguém que precisa conquistar seu lugar, mas como alguém que já entendeu que seu lugar nasce de dentro, não de fora. A vida, então, é percebida não como uma competição, mas como uma jornada de consciência. Cada dor sentida, cada perda enfrentada, cada período de silêncio atravessado, tudo isso serviu apenas para te aproximar de si, para quebrar as ilusões, lapidar sua escuta e acordar sua alma. E agora, a alma está desperta, ainda frágil, ainda se ajustando, mas desperta. Ela começa a te guiar com suavidade, e quando há escuta, tudo começa a ganhar sentido. Experimenta-se então gratidão sem razão, alegria sem motivo, paz sem explicação. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque, enfim, você não está mais lutando contra o fluxo da vida. Está fluindo com ele. Nesse fluir, uma inteligência maior começa a se revelar. Percebemos que as coisas acontecem em camadas, que o tempo é mais sábio do que você pensava, que algumas respostas só chegam quando você está pronto e que algumas portas só se abrem quando você deixa de forçar. O que é seu não exige esforço, exige alinhamento. Essa consciência nova te ensina a soltar, a confiar, a caminhar mesmo sem saber. Ela permite aceitar que o desconhecido não é ameaça, é campo fértil para a revelação. E sem perceber, as ações mudam. A fala se torna mais verdade e ira. As escolhas, com mais presença. Torna-se mais fácil dizer sim com mais entrega e não com mais leveza. A necessidade de agradar todo mundo, justificar suas escolhas ou implorar por compreensão desaparece, pois você se compreende e isso basta. A nova consciência que nasce em você te devolve a autonomia. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da sua história. Mesmo diante de páginas difíceis ou cenários confusos, não se entrega à caneta nem abandona o papel. Permanece, escreve, sustenta. E ao sustentar, percebe que o que antes quebrava agora fortalece.
O que antes assustava, agora prepara. E o que antes limitava, agora moldava. Compreende-se que tudo o que viveu teve um propósito, e esse propósito é a lapidação da sua consciência, não para se tornar melhor do que os outros, mas para ser mais você, mais inteiro, mais verdadeiro, mais livre. Essa é a liberdade que realmente importa, a de ser quem você é sem medo, sem performance, sem máscaras. Viver com consciência não significa viver em paz o tempo todo, mas viver com presença mesmo no caos, manter a escuta mesmo na dor e se lembrar da luz mesmo na escuridão. Essa lembrança protege, te guia, te aquece. Ela permite perceber que não há mais necessidade de repetir padrões antigos, de se punir ou de se esconder. É possível de finalmente viver de dentro para fora. Essa mudança não precisa ser anunciada. Ela será sentida no seu olhar, na sua respiração, na sua forma de existir. Porque uma consciência desperta não grita, ela ilumina. E onde ela chega, as coisas florescem. Hoje essa consciência está nascendo em você. E ela pede uma única coisa, que seja honrada. Honre seus ciclos, seu tempo, sua verdade, o silêncio que o trouxe até aqui, a dor que o ensinou a escutar e a coragem de continuar. Você está renascendo, não com fogos de artifício, mas com raízes profundas, não com alarde, mas com firmeza, não com promessas, mas com presença. E essa presença é o que muda tudo, porque uma vida consciente não é uma vida sem falhas, mas uma vida com sentido. Uma vida em que cada passo é dado com intenção, em que cada escolha carrega alma, em que cada gesto é uma semente. E você agora é um semeador de paz, de escuta, de verdade, de presença. A nova consciência é sua maior conquista, não para ser admirada, mas para ser vivida. E isso basta.